Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 27 de agosto de 2012. Bom, gente, pregão muito difícil o dia de hoje, volume baixíssimo. Tivemos hoje um volume comparável a feriado americano. A última vez que a gente tinha observado um volume tão baixo no mercado foi, aliás, no dia 4 de julho. Tá? Então, bem complicado, pouquíssima movimentação, ou praticamente nenhuma movimentação. A gente teve extrema dificuldade em montar as operações. Fizemos até algumas tentativas que deram até certo, só que foram operações muito difíceis de a gente pegar, muito rápidas. Então, por exemplo, a Suzano, nosso amigo Guilherme vendeu a Suzano, zerou bem, fez uma bela operação nela. Rafael também trabalhou com a HFISA, fez uma boa operação. Eu tentei pegar a CCRO, também fiz uma boa operação, mas acabou que no final do dia, posições pequenas, mercado com muito pouca pressão, enfim, foi difícil de trabalhar, tá certo? Então a gente acabou deixando aí os maiores trades guardados no bolso para tentar amanhã as maiores cartadas. Né? Tentar um dia melhor, não adianta a gente ficar se matando num dia ruim, a gente ficar tentando montar grandes operações, grandes trades num dia difícil, a gente acaba invariavelmente tendo resultados ruins. Tá? Então é bastante complicado mesmo trabalhar dessa forma, e é por isso que a gente recomenda para vocês sempre aguardar esses dias ruins, esperar ver se o mercado vai realmente tomar um rumo ou não, e caso ele tome um rumo, a gente pode sim aí tentar trabalhar. Mas, senão, é melhor ficar de fora, como foi o dia de hoje, a gente ficou de fora durante a maior parte do pregão. E quem operou com consistência, quem operou com técnica, até acabou conseguindo fazer boas operações, apesar de trabalhar com a mão muito pequena, porque o dia não proporcionou grandes posições, não proporcionou grandes volumes, tá? Vamos lá então, vou liberar para vocês a minha tela. Vocês estão vendo aqui Ibovespa diário. Como eu disse, um dia absurdamente consolidado. Não rompemos máxima de ontem, não rompemos mínima. Chegamos perto aqui do fundo da consolidação. E a gente agora teve um volume muito baixo, comparável apenas aqui ao dia 4 de julho, como eu disse para vocês, que foi feriado lá no mercado americano. Tá? Vocês podem ver aqui no intraday, que foi absolutamente enrolado o dia todo, volume abaixo da média durante praticamente todo o pregão. Então, na abertura, a gente deu uma pancada para baixo. Não chegamos a romper o fundo lá de sexta-feira. Aí depois subimos até as médias e consolidamos o restante do dia. Então, movimento nenhum. Aqueles dias de silêncio geral, não tinha nem muito o que falar. Mas é melhor a gente saber disso e ficar de fora do que ficar tomando stop de bobeira, tá? Então, foi essa a realidade do dia. Fizemos algumas operações interessantes. Tivemos a HFISA, que foi a melhor operação do dia aí do Rafael. Ele observou aqui a montagem do invertido, a possível falha de topo, e tentou trabalhar com ela, então, usando a técnica de reversão que a gente ensina lá no Day Trade Avançado. Fez uma venda dela aqui no 408, gerenciou risco, se eu não estou enganado, aqui no 404, e zerou a posição aqui no 401. Tá? Então, bacana, bela posição aí do Rafael, ganhando aí, faturando 7 centavos com a posição de começo a fim, 1% no gerenciamento só. Então, posição bacana para um dia como hoje. Foi realmente um belo trade. Parabéns aí ao Rafael, que observou e fez essa operação. Ele passou ao vivo na sala, foi uma operaçãozinha complicada de pegar, mas parabéns aí a quem pegou, conseguiu montar uma bela posição. Uma outra operação também foi a Suzano, a SUSB5, que tinha recomendação de venda no dia para a gente. Ela rompeu a mínima aqui, consolidou um pouco e acabou caindo aqui no 452. O Guilherme fez uma bela venda nela e gerenciou a posição dela, se eu não estou enganado, foi aqui no 47 ou 48. E depois disso zerou a posição aqui no aftermarket no 4,42. Tá? Então bacana aí, fechando 10 centavos com a posição aí o Guilherme. Deixa eu arredondar aqui. Fechando então 10 centavos com a posição, muito bacana a posição. 10 centavos aí na Suzano é mais de 2%. Né? Então no gerenciamento já conseguiu um bom lucro, quase 1%, e no final da posição chegou a dar 2%. Então bacana, mais uma bela posição do dia. E a terceira foi a CCRO3. Essa posição que eu montei, tá, na CCRO,
ela estava interessante aqui no semanal, vem de nova máxima, não corrigiu até as médias, mas deixou aqui um pequeno de indecisão, e que se ela rompesse os 18, ela daria um sinal de compra no semanal. Ela rompeu então os 18, fez aqui um belo candle de alta, esticou demais. Aí quando corrigiu até as médias, a gente passou para o gráfico de 5 minutos e fizemos a montagem da posição. Tá? Então ela rompeu aqui 17,78, eu paguei 17,80 nas minhas CCRO e eu gerenciei elas aqui em 17,94, foi o meu primeiro gerenciamento delas, perdão, 17,93, foi o meu primeiro gerenciamento delas. Como ela voltou a cair no final, voltou a subir, enfim, eu acabei matando a posição toda aqui no 17,92, tá? Então conseguimos em uma boa posição, deu 13 centavos, 12 centavos, não é nem 1%, mas num dia como hoje é um dinheirinho, deu pra gente tirar aí uma graninha, que salvou o dia e não deixou passar em branco. Mas posição pequena, enfim, hoje foi um dia bem complicado de trabalhar. Para amanhã a gente não consegue enxergar uma definição para essa enrolação que o mercado está nos fornecendo. Tá? A gente continua enrolado, trabalhando aqui dentro dessa região de 60 mil pontos e 57.630. Tá? Então, para amanhã, se perder 57.833, deve vir testar aqui o suporte à mínima de 57.630. Deve segurar um pouco por aqui, é uma região forte de suporte, a mínima da consolidação. E se por acaso romper a máxima, que é 58.461, deve continuar enrolada aqui nesse miolo. Então não temos perspectiva de sair dessa consolidação, pelo menos não no pregão de amanhã. Tá? O mercado americano, no dia de hoje, deixou aqui também um candle de extrema enrolação, acabou trabalhando no início do pregão, vocês podem ver aqui o intraday, acabou trabalhando até em alta, chegou a romper a máxima aqui do dia anterior por alguns pontinhos. A máxima anterior era lá 13.175, ele fez 13.176, então rompeu aqui por um pontinho e depois acabou voltando, foi lá fazer mínima do dia, enfim, enrolou bastante e acabou não confirmando o candle de recuperação, o contra-ataque da sexta-feira. Acabou ficando bastante enrolado, acabou ficando um candle de absoluta indecisão. Tá? Para amanhã, a gente tem inicialmente a perspectiva da continuação desse movimento lateral. Se por acaso romper aqui 13.176, deve começar a encontrar resistência aqui na região de 13.215. Aí depois tem lá, aqui nessa região, 13.289, 13.297 e finalmente lá 13.338, que é a máxima. Tá? Se por acaso perder essa mínima aqui, que é 13.115, deve imediatamente testar então essa região aqui dos 13.027 pontos, que é o fundo anterior. Tá? Mas a perspectiva deve ser de pouco volume, de poucos negócios, exceto se sair alguma notícia extraordinária, alguma coisa que a gente não está esperando. Dentro do normal, a gente deve ter mais um pregão enrolado, então é por isso que a gente até está segurando um pouco as recomendações, para não ficar recomendando um monte de compra e venda para vocês nesses dias difíceis. Tá? Vamos ver então as notícias do dia de amanhã. Deixa eu trazer para vocês. Então tá aqui, tirar a minha imagem. Nós temos para o dia de hoje, perdão, para o dia de amanhã, nós temos aí dia 28, então está aqui uma terça-feira, nós temos sendo divulgado às 10 horas da manhã, ou seja, na abertura do nosso pregão, nós temos um indicador que denota a trajetória dos preços de casas nos Estados Unidos por meio de uma média móvel trimestral, que é o S&P Case-Shiller Home Price. Às 11 horas nós temos a confiança do consumidor e às 11 horas também nós temos a atividade de manufatura na região de Richmond. Então, não são notícias lá tão importantes assim, exceto a confiança do consumidor. Temos então às 10 horas e às 11 horas da manhã, momentos em que o mercado pode apresentar aí maior volatilidade em função dessas notícias, ok? Recomendações para o dia.
iniciando aqui com compra em Banco do Brasil. Por que nós estamos recomendando compra no Banco do Brasil? Observem aqui que a gente teve um dia de alta aqui no Banco do Brasil, o volume foi um pouco acima dos últimos 3 pregões, apesar de ainda estar abaixo da média, e ele se aproximou aqui deste rompimento que é o 23,72. Se isso acontecer, a gente deve ter algo aqui na região de 23,99 e depois na região dos 24,16. Tá? O semanal, ele ameaçou de corrigir, foi lá embaixo, voltou tudo, já está dando um sinal de compra aqui. Então ele pode se recuperar bem, pode ficar interessante. E com o mercado trabalhando tão próximo aí desses 60 mil pontos, a gente pode eventualmente em 1 ou 2 pregões ir lá romper e ir embora. Então a gente sempre tem que estar de olho nos ativos que estão mais próximos de um rompimento, mais próximos de um movimento consistente, para a gente conseguir aí sim montar então nossas posições que a gente deve tentar segurar caso aconteça um rompimento, tá? Então por isso que nós estamos recomendando compra em apenas um ativo amanhã, que é o Banco do Brasil, se romper 23,72. Claro, se for um dia difícil, de pouco volume, fiquem de fora, mas enfim, de qualquer forma, se for de alta, eu acho que pode ser uma bela oportunidade. Tá muito forte no dia de hoje, tá? Para venda, nós temos lá a Suzano, a SUSB5, cedeu bem no dia de hoje, era a recomendação nossa. Se perdesse aqui esses 4,57, perdeu já no começo, cedeu bem, fechou aí com mais de 5% de queda, então uma bela recomendação de venda. E para amanhã, perdendo 4,37, ela ainda tem objetivo para vir testar essa região dos 4,30, tá? Essa então é a Suzano, o código dela SUSB5, o volume foi acima da média, tem espaço para corrigir ainda, vocês podem ver aqui no semanal, ela veio até as médias, está corrigindo um pouco agora no diário, então acho que ainda tem espacinho para mais uma pequena operação aí, principalmente se o mercado for de queda, tá? Então por isso que nós estamos recomendando venda na Suzano. Temos também a CSN, a CSNA3, ela pode estar armando aqui uma possível falha de topo, chegou a romper e voltou. Ela está interessante. No semanal, ela está na região das médias, últimas 3 semanas de alta volatilidade, mas tivemos aqui 3 invertidos, 2 indicando venda. Então, por isso que a gente está apostando para amanhã, com base no que ela teve hoje, caindo quase 3%, 2,75%. Se ela perder a mínima de hoje, que é 10,61, ela tem algo em 10,40, depois lá em 9,92, arredondando isso aqui para R$10, tá? Essa então é a CSN, o código dela CSNA3, vale a pena acompanhar se perder 10,61 com algo em 10,40, depois lá em R$10. Temos ainda a MMXM3, coloquei errado aqui. A MMXM3 está consolidando um pouco aqui nos últimos dias, se aproximando aqui do rompimento do fundo. Se perder esse 5,31, ela pode ficar interessante. Passa a ter alvo aqui em 5,16, depois aqui em 5,12, finalmente lá nos R$5, 4,90, que é o último fundo. Aqui no semanal ela veio, corrigiu no semanal, cedeu forte há 2 semanas atrás, lá caindo 10%. Semana passada só enrolou e essa semana ela parece ter começado pesada, pelo menos com um viés de baixa aí. Então é por isso que a gente está recomendando venda na MMX. Se ela perder os 5,31, passa a ter alvo então aqui nessa região que eu falei para vocês, 5,16, 5,12 e depois R$5. Temos também a Gafisa e essa ainda é uma pequena aposta, mais pelo que ela fez no dia de hoje, o volume caiu um pouco. Ela está testando o topo aqui nos 60 minutos, tá? Então observem aqui, a gente pode ter uma possível falha de topo, já tivemos sinal para isso. Se acontecer, o alvo é aqui 3,76, depois aqui 3,55. Observando aqui então, se ela perder a mínima de hoje, 3,98, ela confirma que ela pode estar falhando este topo aqui, e alvo daí, primeiro a linha média 3,76, depois as médias do diário aqui no 3,55, tá? Então vale a pena acompanhar, é por isso que a gente está recomendando venda em Gafisa, tentando aproveitar este possível movimento de falha de topo, tentar pegar uma correçãozinha nas médias, se o mercado for de queda, principalmente pode ter uma pressão grande no papel. A Brasil Foods, ela está bastante esticada no diário, deixou hoje um candle bastante enrolado, de muita indecisão, com volume extremamente baixo.
Mas de qualquer forma, vocês podem ver que no semanal ela esticou bastante, ela vem de várias semanas consecutivas de alta, e aqui no diário, se ela perder então esta mínima amanhã de 32,77, a gente pode pelo menos tentar buscar essa região aqui de 31,17, que é a região das médias móveis, tá? Passamos, como sempre, pelo número redondo, que é os R$32, tá? Então acho que fica legal aí. A Brasil Foods, o código dela BRFS3, se perder aqui 77, alvo em 32, depois 31,17, atenção para o volume dela, que deve aumentar ou precisa aumentar para a gente conseguir fazer uma boa operação. Esses são os ativos que a gente está recomendando no dia de amanhã, no pregão de 28 de agosto. São eles: compra no Banco do Brasil, venda em Suzano, CSN, MMX, Gafisa e Brasil Foods. Tá? Então poucas operações, poucos ativos aí, mercado muito enrolado. A gente tem que tomar cuidado e ficar de fora, montar só operações consistentes para conseguir um lucro aí também bastante consistente, bastante coerente. Tá? Encerramos assim então o nosso bate-papo do pregão do dia 27. Foi um pregão difícil, aguardamos um pregão melhor amanhã. Semana passada, apesar da grande enrolação, a gente conseguiu várias boas operações aí no mercado. Vamos torcer para que hoje a gente também consiga montar essas boas operações aí, tá, pessoal? Então, convido, como sempre, todos a participarem e a conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro, que vocês já vão ser contactados aí pela nossa equipe e vão receber aí 7 dias gratuitos para fazer um teste no nosso curso ao vivo durante o pregão, operar ao vivo lá com toda a nossa equipe e fazer, acompanhar as análises, enfim, tudo ao vivo, tudo em tempo real. Com certeza vocês vão gostar. Um grande abraço a todos então, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, pontualmente às 10 horas, lá na sala do curso ao vivo, a gente se vê lá.